Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria até ridículo nós imaginarmos um ser humano que testasse a paciência de Deus. Você consegue imaginar alguém humano testando a paciência de Deus? Querendo ser do mesmo tamanho, da mesma dimensão, da mesma autoridade de Deus? Nós acabamos de trabalhar as contendas do povo de Israel. Lá no maná, lá na água, chegou a ponto de Moisés dizer que aquele lugar se chamaria Massá e Meribá, porque naquele lugar o povo contendeu e o povo tentou ao Senhor. E havia ali uma necessidade de se responder: o Senhor está no nosso meio ou não? Olha, quando chega a esse ponto, é complicado. Mas o cristianismo passaria por esse processo. Jesus Cristo ele disse assim: quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Haverá fé na terra? Olha, se a pergunta é haverá fé na terra, a gente poderia perguntar: estará o Senhor no meio de alguém na humanidade quando Jesus voltar? Estará Deus no meio da humanidade? Essa pergunta eu e você precisamos responder. Eu e você que temos qualquer simpatia pela palavra de Deus, eu e você que temos qualquer simpatia pelo cristianismo, eu e você que temos qualquer simpatia por Jesus. Nós precisamos responder essa pergunta. Haverá fé na terra? Estará Deus no nosso meio, no meio da humanidade? Esse povo está numa caminhada e eu disse para você que eles chegariam a um lugar onde se consolidaria uma aliança. E quando nós chegamos no Êxodo 20, o Moisés está batendo um papo com o Senhor. E ali nós vamos ver o que ficou conhecido como os 10 mandamentos. E eu disse para você no vídeo passado, quando Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, você não terá outro Deus além de mim, isso não declara obediência. Por que não declara obediência? Porque isso não é imperativo. Se Deus tivesse que ser imperativo, ele teria sido imperativo com Adão. Deus está dizendo ao povo que ele seria tão suficiente para aquele povo que aquele povo não necessitaria ter outros deuses. É isso que Deus está dizendo na lei. Olha, você não vai fazer para você imagens de escultura. Além de você não fazer imagens de escultura, você não vai permitir que façam imagens de escultura. E Deus está dizendo para o povo que o povo deveria conhecer a Deus de tal maneira que o povo não precisasse de outros deuses. De que Deus fosse tão real no meio deles, de que eles não necessitassem de nada palpável para venerar. É isso que Deus está dizendo para o povo. Quando Deus diz para o povo: você não vai matar. E o texto aqui do Hebreus não é matar por matar. A melhor tradução seria: não assassinarás. E o que seria um assassinato? O assassinato é uma morte sem causa. O assassinato é uma morte por vingança. O assassinato é uma morte por maldade, por inveja, por um monte de motivos torpes. Não assassinarás. Não precisa de lei de Deus para isso. A filosofia vai dizer que não convém sair por aí matando as pessoas. Que a sociedade civilizada, ela não anda por aí matando as pessoas. Não precisa de lei de Deus para isso. Então o que Deus está querendo que brote em cada um de nós? A exceção. Porque quando eu coloco uma lei, eu coloco uma punição para quem transgride a lei. E quem transgride a lei é exceção, é minoria. É pouca gente para fazer isso. Então eu preciso compreender isso aqui. Queridos, quando a gente chega no século XVI, por aí, XVII, a igreja dominante da época, ela vai reorganizar os mandamentos. Por quê? Porque ela precisa estabelecer claramente para as pessoas o que é pecado. Então vai ter nome pecado. O pecado será ira, será avareza, será luxúria. Tudo bem. Entre esses pecados determinados pela igreja da época, existe um pecado interessante, chama preguiça.
Nós chegamos no século XXI e nós temos muitas pessoas doentes, acometidas de depressão. Eu não posso tratar essa pessoa como preguiçosa. Essa pessoa é doente. Olha, hoje, no catálogo médico, existe um número que declara uma enfermidade do alcoolismo. Alcoolismo hoje não é alguém vagabundo, dado a bebedeira. Alcoolismo hoje é doença. A humanidade, ela foi passando por uma transição que não adianta nomear pecado. Não adianta nomear pecado. O que adianta então? O que adianta então é nós compreendermos que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai ter o trabalho de dizer assim para nós: porque o Espírito de vida vos vivificou, estando vocês mortos em delitos e pecados. Como que ele vivifica? Ele vivifica porque ele me possibilita, ele me capacita a não andar nos caminhos que eu andava quando eu era do Egito. Ele me possibilita a fazer diferente do que eu fazia. Ele me capacita a existir de uma forma nova, onde a transgressão agora é uma casca de banana. Eu escorreguei. Eu não fui voluntariamente para a queda. Eu caí porque eu não vi a casca de banana. Então, quando nós compreendemos cristianismo não é um clube com regras. Cristianismo é uma existencialidade. Onde, o que acontece? Nós temos uma aliança com Deus. Como é que é feita essa aliança no cristianismo? Você vai ler no Novo Testamento assim: ele tomando o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. De semelhante modo, depois de cearem, ele tomou o cálice em suas mãos, levantou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento, este cálice é a nova aliança no meu sangue, nova e eterna aliança no meu sangue. Qual que é a lei do cristianismo? Andar subordinado, sujeito, dedicado ao Espírito Santo de Deus, ao que o Espírito Santo revela, ao que o Espírito Santo quer fazer, ao que o Espírito Santo mostra. Então, se eu tenho necessidade de que alguém estabeleça para mim que eu não posso roubar, querido, eu não entendi cristianismo. Se precisa de alguém ficar me avisando que eu não posso, querendo sair pela rua, espancar as pessoas, eu não entendi cristianismo. E se eu sou assim, não adianta ninguém dizer para mim: olha, você não pode fazer isso, porque a lei é incapaz de salvar. A lei não salva. Mas o Espírito de vida, no novo cálice, na nova aliança de Jesus, salva, transforma e me dá uma nova existencialidade. Então eu quero que você saiba uma coisa. Se eu leio a Bíblia e eu encontro na Bíblia legalismos, e alguém disse assim: você vai fazer determinada coisa, isso está na Bíblia? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Por que isso não quer dizer nada? Porque a rocha do Êxodo não é uma pedra, não é uma montanha de pedra. A rocha de Êxodo é Jesus. E a água que sai de Jesus não é uma água H2O. A água que sai de Jesus é Espírito Santo. Então não faz sentido. A palavra de Deus é viva e eficaz quando ela é profética. A palavra de Deus é viva e eficaz quando tudo que ela contém é profético. É vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia, como um livro histórico, ela é um fracasso. Ah, porque teve um faraó no Egito? E daí? Ah, porque teve um José que viveu no Egito? E daí? Ela só faz sentido quando ela diz que existiu um José no Egito que amou de tal maneira que tudo sofreu, tudo esperou, não buscou os seus interesses, não se conduziu no Egito com indecência, e por causa disso, ele teve um trono no Egito. Porque na vida desse homem, Deus foi glorificado,
Dá para entender a diferença de um ser histórico e de um ser profético? Você consegue ver Jesus na vida do José? Consegue, eu sei que você consegue. O José da vez agora sou eu e você. As pessoas precisam olhar e precisam ver Jesus em mim e precisam ver Jesus em você. Esse é o motivo da lei. A lei, ela existe para mostrar as exceções. A lei, ela existe para mostrar que nós não estamos andando segundo a regra. Mas ela não vai me fazer andar na regra. Ela só vai dizer que eu estou errado. Quem pode me fazer andar na regra é a nova aliança no sangue de Jesus. Quando nós compreendemos isso. Querido, não há necessidade nenhuma de que a gente tenha junto conosco o homem da prece poderosa. Nós não temos necessidade nenhuma de que nós tenhamos no nosso convívio diário um profeta que não fala o que significa o Apocalipse 7. Mas ele sabe a placa da moto que está na garagem, na casa, lá no bairro tal. Não faz sentido. Não faz sentido. Saber a placa da moto não glorifica o nome do Senhor, só glorifica Ele. Ele é aplaudido, Ele é exaltado. Nós precisamos entender que o cristianismo dessa geração, nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Se alguém beber da água que eu lhe der, dentro dele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desce do céu e dá vida ao homem. Existe uma lei, sim. A lei do Espírito do Senhor. Lei do Espírito do Senhor. É uma lei que não adianta. Não vai se escrever em nenhum livro, não vai se escrever em nenhum catálogo, não vai. Porque o profeta Jeremias já falou, já deixou escrito. Eu escreverei na tábua do vosso coração. Então, a lei de Deus para nós hoje, existencial, não é de isso eu posso, isso eu não posso. Não é, eu ia fazer isso, mas a Bíblia fala que não pode. Não é isso não. Não é isso. Você não vai fazer porque isso não glorifica o nome do Senhor. É por isso que você não vai fazer. Não é porque a Bíblia fala que não pode. Entendeu? Nós deixamos de fazer algumas coisas porque não glorificam o nome do Senhor. E nós fazemos coisas que glorificam o nome do Senhor. Não precisa estar na Bíblia. Não precisa estar em lugar nenhum de regra. Porque está escrito nas tábuas do nosso coração. Quando tem esse entendimento, a vida muda. Muda porque, em alguns momentos, incompreendidos até, mas felizes. Com uma alegria de que se sabe quem é. Uma alegria de que se sabe de quem é. Uma alegria de quem sabe que a caminhada não termina no Monte Sinai. A promessa que Deus deu a Abraão era, olha, em toda a terra que você botar a planta do teu pé, é tua e da tua descendência. Existe um lugar a chegar. O Monte Sinai, o Monte da Aliança, é só um ponto de passagem. Quando nós hoje compreendemos a aliança que há no sangue de Jesus, é só um ponto de passagem, não é definitivo. Ele foi preparar lugar para nós. E ele disse assim, se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Sinai é uma passagem. O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo hoje é uma passagem. Você poderia olhar para você e perguntar, por que Deus ainda permite isso? Ele responde isso quando ele dá o maná. Ele fala assim, eu vou testar a obediência desse povo. Eu quero ver se esse povo anda na obediência. Eu quero ver se eles andam em obediência. É isso que nós estamos fazendo aqui. Andando em obediência para glorificar o nome de Deus. Muitos movimentos seriam possíveis hoje. Por quê? Porque os sinais, eles avolumam. É preciso hoje muita coisa para impactar as pessoas. Porque nós vivemos numa geração cibernética. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a existencialidade humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele humano, que o Paulo vai dizer lá em Filipenses, servo, homem, sofredor, o João diz dele assim, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Proposta do cristianismo para mim e para você.
sem aplauso, sem banda, sem reconhecimento, mas felizes, porque nós sabemos quem nós somos e de quem nós somos. Louvado seja o nome do Senhor.